Pronto, macho velho. Acabei de clicar PLGG na terceira parte da aula de hoje. Agora me diga um negócio aí. E afinal, professor, se essa menina sabe que se ela entrar lá na Americana, pegar uma caixa de bis, não vai dar nada porque vamos reconhecer a insignificância. Ela não vai estar todo dia lá dentro, não, fazendo a mesma coisa. Ela não vai estar sendo estimulada à prática do crime, não? Vai. Mas é por isso que, segundo o STF, a reinteração delituosa e a reincidência impedem o reconhecimento do princípio da insignificância. É justamente para evitar esse mal, vamos dizer assim, essa consequência indesejada da insignificância, que o STF entende que, se ficar claro que a pessoa está reiteradamente praticando pequenos delitos, ou até mesmo que, se ficar constatado a reincidência do indivíduo, porque, óbvio, existe uma diferença básica e elementar entre estar em reinteração e ser reincidente. Reincidente é aquele que volta a cometer crimes depois de ter sido condenado em sentença transitada em julgado por outro crime, idêntico ou distinto. A reinteração, para você constatar, não precisa necessariamente que o cara já tenha sido condenado. A reinteração, ela pode ser observada até em sede policial. Aquele indivíduo, essa semana foi preso, foi capturado por um pequeno furto. Semana que vem já caiu de novo. Na outra semana de novo, fica claro que ele está utilizando a prática de pequenos delitos como meio de vida. E aí, nesse caso, a insignificância não poderia ser reconhecida. Justamente para tentar impedir, justamente para tentar evitar que a insignificância seja usada como estímulo à prática de pequenos crimes, justamente para tentar impedir que a turma use a insignificância como justificativa para estar todo dia aloprando, é que, diz o STF, você tem que decorar isso. Se ficar claro que o indivíduo está reiteradamente praticando esse tipo de conduta, que ele está usando a prática de pequenos delitos como meio de vida, ou se ficar constatado que ele é reincidente, a insignificância não poderá ser aplicada. A insignificância não poderá ser manifesta. Beleza? Essa é a ideia geral sobre insignificância. Agora, o que é que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pecar por excesso. Existem alguns pontos mais específicos acerca da insignificância que atualmente são mas muito debatidos mesmo, que, se aparecerem na prova da primeira fase, derruba muita gente. Existem certos elementos e certos debates jurisprudenciais sobre insignificância que você tem que estar ligado. E talvez o mais relevante deles hoje seja, deixa em tela, minha diretora, é sobre a divergência existente entre o STJ e o STF acerca da aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. Olha a dica: descaminho é crime tipificado ao teor do artigo 334 do Código Penal Brasileiro. E eu vou até pedir uma gentileza a vocês. Se vocês pegarem aí o vadimeco que está sendo utilizado, que vocês estão usando, façam uma observação, dêem uma olhadinha, se ele já traz a redação do crime de descaminho. Pode deixar em tela, minha diretora. Se ele já traz a redação do crime de descaminho no artigo 334 e a redação do crime de contrabando no artigo 334-A. Isso é uma mudança do Código Penal Brasileiro que foi feita agora no comecinho do mês de julho de 2014. Salvo o melhor juízo, é a lei 13.008/2014. Se eu não estiver equivocado, é porque é óbvio, é muito número de lei para decorar, e a gente foca em decorar o que está dentro da lei, não o seu número. Mas, salvo o melhor juízo, foi a lei 13.008/2014, que alterou a redação do Código Penal Brasileiro. Antes, o crime de descaminho e de contrabando estavam juntos no mesmo artigo. Antes, o artigo 334 tipificava no mesmo ponto o contrabando e o descaminho, submetidos inclusive à mesma pena. Mas isso não vale mais. Cuidado, verifica aí se teu VADMEC está atualizado. Lembre-se,
A FGV adora essa história de atualização legislativa. O que tem de gente que ao longo do tempo já perdeu questão em prova, porque estava com o vadimeco em cima da bancada, disse, não, está aqui escrito no meu vadimeco, mas deixa que a lei tenha mudado. Inclusive uma dica, tá? Se você não adquiriu o vadimeco ainda, se você vai comprar, eu acho que todo mundo acaba comprando um vadimeco, pelo menos o vadimeco para estudar o cara acaba comprando. Se você vai adquirir o seu vadimeco agora para a prova do 15º Exame Unificado, verifica se o vadimeco foi fechado no mês de julho de 2014. Tem gente aí, não, meu vadimeco é de janeiro de 2014, é de fevereiro de 2014. Vadimeco não é feito carro não, que se for do ano tá bom. Pelo esforço legislativo que o Congresso Nacional fez no primeiro semestre de 2014, mudou muita, mas muita coisa. Um vadimeco de janeiro de 2014, ele está muito desatualizado para a realidade de um exame de primeira fase em comparação com o que foi fechado em julho. Nós até entendemos que nesse segundo semestre de 2014, a tendência é que pouquíssima coisa seja alterada na legislação, até porque a gente sabe que historicamente o Congresso vai se dedicar à questão da eleição. Nós temos pleito eleitoral no mês de outubro e os caras lá não vão estar mais com aquela garra de fazer lei. Mas, por favor, é um investimento que se você for fazer, você tem que fazer certo. Não trabalhe com vademecum do começo do ano. A não ser que você não tenha condição, e aí é até melhor você entrar no site do STJ, no site do STF, no site do Palácio do Planalto e estar acompanhando a lei pelo site. Mas se você for adquirir um vadimeco, por favor, verifique se ele já está atualizado, pelo menos até a lei Menino Bernardo, que é a 13.010/2014, que é a lei da palmada. Essas últimas leis que vieram no mês de junho e de julho, agora de 2014, que mudaram muito, o Código Civil, o Código Penal, tal. Essa aí, a probabilidade de cair uma questão sobre a letra dessa lei nova é gigantesca. E você não pode perder uma questão porque tu está estudando por uma lei desatualizada, pelo amor de Deus. Pelas 10 chagas de Mané Valentim. Você não pode perder uma questão por causa de uma besteira dessa. Então se ligue, se no seu vadimeco, você abre o seu vadimeco aí, se no seu vadimeco tiver escrito o artigo 334, juntando os dois crimes, contrabando e descaminho, ele está desatualizado. Hoje, o crime de descaminho está tipificado no 334 e existe o 334A, que tipifica o crime de contrabando. Ouviram o que eu disse? Então, observe, se o seu vadimeco já está aí com apartado, descaminho 334, contrabando 334A, novo de loja, Belezal de Creuza. Primeira de luxo, não há o que se discutir. Mas se tiver junto, cuidado, risque e procure a atualização legislativa. O que é basicamente, sem entrar em muitos detalhes aí, o que é o crime de descaminho? Descaminho, meu patrão, é você entrar ou sair do território brasileiro com mercadorias que podem ser importadas ou que podem ser exportadas, mas sem pagar o tributo aduaneiro devido. Descaminho é o crime praticado pelo indivíduo que entra ou sai do território brasileiro com produtos, com mercadorias cuja entrada ou saída é permitida, mas sem pagar o imposto. Observe o que diz a letra da lei. O que está aparecendo aí em tela para vocês já é a atual redação constante no Código Penal brasileiro. Artigo 334, crime de descaminho. Iludir. Iludir é o nome chique para sonegar. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Em outras palavras, pratica crime de descaminho quem entra ou sai do território brasileiro com mercadorias cuja importação ou exportação é livre, é permitida. Só que o cara entra ou sai no território sem pagar o imposto aduaneiro devido. Isso caracteriza crime de descaminho. Giovanni, eu não entendi, professor, o que danado é descaminho. Vamos para um exemplo bem prático. Você resolve aí passar um período de férias com sua família em Orlando. Ah, professor, estou juntando grana há quase um ano aí, agora, depois da prova da OAB, eu vou lá para Orlando relaxar com a família. Beleza, beleza.
Uma das coisas que brasileiro mais faz em Orlando é comprar. Você encontra mais brasileiro fazendo compra do que nos parques da Disney. Aí você chega lá em Orlando, tal, aí vai passando de frente a uma loja chamada Best Buy. Você diz, eu vou entrar para conhecer. Quem gosta de tecnologia, meu patrão, Ave Maria, fica deslumbrado. Na Best Buy existem outras, Rádio Choc, por aí vai, mas a Best Buy é a loja dos brasileiros lá, que gostam de tecnologia. Aí você entra e diz, porra, PlayStation 4. Aqui no Brasil é R$ 4.000 um PlayStation 4. Aí você resolve comprar 5 PlayStation 4. Um para você, um para seu filho, um para seu irmão. Eu vou levar 5 PlayStation 4, 3 iPad, 4 iPhone, 5 Mac, um tocador de Blu-ray e um sistema de som. Essas mercadorias podem ser trazidas para o Brasil? Podem. Não tem problema nenhum. Você pode comprar aí 250 PlayStation 4. Você pode comprar aí 10 Mac. Você pode comprar 200 iPhone 5S. Pode comprar o que você tiver dinheiro para pagar. Essas mercadorias podem entrar em território brasileiro? Podem. Agora você tem que pagar um imposto. Giovanni, mas eu não tenho uma cota para trazer esses produtos? Tem. Se você estiver entrando ou saindo do território nacional por via aérea, você tem uma cota de isenção de imposto de $500 em mercadoria. Fora os $500 que você tem para comprar em duty free no desembarque. Se você estiver entrando no Brasil por via terrestre ou marítima, a cota é de $300. Você pode trazer até $500 de mercadoria sem pagar imposto. O que passar disso, você tem que pagar imposto. Então, se você quer trazer 10 PlayStation para o Brasil, você pode. O videogame ele tem entrada e saída liberada no nosso território. A única coisa que você tem que pagar é o imposto. Você bota 10 PlayStation na mala, quando chegar no desembarque do aeroporto, você pega aquela fila de declarar, vai lá na Receita Federal e diz, olha, eu estou trazendo 10 PlayStation. A Receita Federal vai calcular o tributo, você paga o tributo e acabou-se. Recebe lá aquele comprovante e acabou-se. Eu uma vez tive a oportunidade, eu adquiri um computador, eu tinha muita vontade de adquirir um determinado computador, e eu adquiri aquele computador fora do território brasileiro. Eu fui fazer as contas e vi que mesmo eu pagando um imposto para entrar no Brasil, ainda ficava mais barato do que era vendido no Brasil. Ainda dava uma diferença de uns R$ 1.000 e tantos. E aí eu tive a oportunidade de comprá-lo no estrangeiro. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui até a Receita Federal, no próprio aeroporto, só está aqui, o computador eu comprei quanto é. Os caras emitiram lá o boleto de pagamento, eu paguei na hora, acabou, esse computador é meu. E sempre que eu saio do Brasil, eu levo a cópia desse comprovante de pagamento do imposto. Na hora que eu chego, pessoal, bota aí a bolsa de costa aí no raio-x. Quando eu boto o computador, vai ser esse computador, está aqui a nota, paguei, comprei, pagar o imposto, é livre. Acabou-se. Você só paga o imposto uma vez sobre aquele produto. Você não pode ser bitributado em cima do mesmo produto. Então, pessoal, você pode ir aí comprar 40 PlayStation e trazer para o Brasil. A única coisa que a lei exige é que você pague o imposto de importação e exportação. Você chega, pagou o imposto, acabou-se. Agora, se você quer dar o fake, se você quer dar uma de esperto e entrar no Brasil sem pagar o imposto, você diz, não, eu vou comprar e eu tocar na mala aqui, eu quero entrar sem pagar. Aí é crime. Aí, em tese, você estaria incorrendo no crime de descaminho. Tem muita gente que diz, PRG, eu nunca entendi a diferença entre descaminho e contrabando. Vai começar a entender agora. No descaminho, a mercadoria que você está entrando ou saindo do território brasileiro é livre, é permitida. A única coisa que o Estado quer é que você pague o imposto de importação e exportação. Agora, se você só nega o imposto, aí você incorre no crime de descaminho. Já no crime de contrabando, cadê aqui? Passei demais, deixa eu achar aqui, que agora a tela resolveu travar. Mais. Já no crime de contrabando, que está no artigo 334A do Código Penal Brasileiro, a questão é que você está importando ou exportando mercadoria proibida. No contrabando, a questão não é o imposto. No contrabando, a questão não tem nada a ver com o imposto, até porque você não pode pagar imposto para trazer mercadoria proibida. A questão é que a mercadoria que está entrando ou saindo do território brasileiro é proibida, não pode ser importada ou exportada. Exemplo clássico, aquelas placas de computadores destinadas à montagem de máquina caça-níquel. No Paraguai mesmo, em Cidade do Leste, no Paraguai, só o que tem é em loja de eletrônico, o povo vendendo umas placazinhas de processamento que só serve para montar máquina caça-níquel. Não sei se alguém já viu uma máquina caça-níquel aberta aqui, ela é grandona, é pesadona, para evitar do povo levar de um lado para o outro. Mas ela é oca. Aquilo ali é só a carcaça. Por dentro é um monitor,
um tecladozinho e uma placa daquela de processamento e o local, o depósito lá do dinheiro. Um cofrezinho onde fica o dinheiro. O que faz com que a máquina de caça-níquel funcione efetivamente é uma placazinha desse tamanho. Que quando você chega no Paraguai, ela é vendida livremente em loja de eletrônico. Aquelas placas destinadas à montagem de máquina caça-níquel não podem entrar no Brasil. Elas são proibidas de ingressar em território brasileiro. Se você vai lá em Cidade do Leste e traz uma placa dessa para o Brasil, você está importando mercadoria proibida. Isso caracteriza crime de contrabando. Ah, professor, mas eu podia parar na Receita Federal e pagar o imposto? Não, não pode. Você não pode parar na Receita Federal e pagar o imposto, porque aquela mercadoria não pode entrar no Brasil. Quer ver outro exemplo? Simulacro de arma verdadeira. Porque se o cara estiver trazendo a arma mesmo, aí já é tráfico de armas. É outro crime, existe uma legislação específica, que é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826/2003. Eu estou falando de simulacro, é o que muita gente chama de arma de brinquedo. Em alguns países do mundo, é vendido em supermercado, nos Estados Unidos mesmo, na Walmart, você entra lá, existem réplicas perfeitas de armas verdadeiras. Eu conheço um aluno, tem um caso de um aluno nosso, que ele fez uma viagem para os Estados Unidos, chegou na Walmart, ele viu uma réplica perfeita de uma pistola Desert Eagle .40. Linda, linda. A pistola original do Desert Eagle é linda. Era uma réplica, era uma arma de brinquedo, idêntica à original. Ele pegou e comprou aquela arma. Sabe Deus como ele conseguiu embarcar em Miami para o Brasil. Porque em tese era para ele ter ficado logo lá. Mas botou na bagagem que estava despachando. Lá eu sei que passou. Não me pergunte como passou. Quando chegou no Brasil, ele ia lá, nada a declarar, mandaram botar a bolsa no raio-x. Quando você disse, diabo é isso? Isso é uma arma de verdade? Ele disse, não, isso é uma arma de brinquedo. Amor de Deus, isso não é arma de verdade, não. Isso é arma de brinquedo. Os caras, beleza. Ele foi autuado por contrabando. Porque é proibida a entrada em território brasileiro de armas de brinquedo que apresentem similaridade com a original. Está no Estatuto do Desarmamento. Está na Lei 10.826. Se o cara trouxe para cá uma arma de brinquedo idêntica ao original, ele praticou crime de contrabando. Se fosse uma arma verdadeira, aí a bronca era lá do Estatuto, era mais séria ainda. Se fosse uma arma verdadeira, ele ia responder por tráfico internacional de arma. Mas era uma arma de brinquedo, era uma mercadoria proibida. Ele estava entrando no Brasil com mercadoria proibida. E isso caracteriza crime de contrabando, atualmente tipificado no artigo 334-A. Esse cigarro. Existem várias modalidades de cigarro. Esse cigarro comum, Derby, Hollywood, Plaza, Marlboro, existem várias espécies de cigarro que só podem ser vendidas no Brasil se forem comercializadas no Brasil, se forem produzidas, desculpe, no Brasil. Existe uma lei que o pessoal chama vulgarmente de Lei Souza Cruz, que estabelece que tem várias regulamentações, mas em regra, cigarro normal o povo vende, só pode ser vendido no Brasil se tiver sido fabricado no Brasil. Só que tem muita gente que atravessa a fronteira, vai para o Paraguai e compra cigarro no Paraguai. Giovanni, você tem alguma coisa contra o Paraguai? Não, eu não tenho nada contra ninguém. Contra nenhum país e nenhuma pessoa. O que eu estou fazendo aqui são colocações práticas, exemplos didáticos, que a bem ou mal a gente sabe o que acontece. Então o cara vai lá para o Paraguai, compra cigarro produzido no Paraguai e traz para o Brasil para vender. Ele não pode, aquele cigarro não pode entrar em território brasileiro. É proibido. Não tem nem como pagar imposto, porque a mercadoria não pode adentrar o nosso território. Se o cara é pego entrando no Brasil com esse tipo de cigarro, ele incorre no crime de contrabando. Essa é a diferença. No descaminho, o cara está entrando ou saindo do Brasil com mercadoria permitida, mas sem pagar o imposto. No contrabando, ele está entrando ou saindo do Brasil com mercadoria proibida. Por isso que hoje, a pena para contrabando, reclusão de 2 a 5 anos. Olha a pena para o crime de descaminho, reclusão de 1 a 4 anos. A pena para o crime de descaminho é menor, e é por isso que eu insisto que você verifique se o VADIMEC está atualizado, porque antes era a mesma coisa. Antes, contrabando de descaminho tinha a mesma pena, hoje não. Como no descaminho a questão é só a sonegação do imposto, a pena é menor. Como no contrabando a bronca é mais séria, o cabo está entrando com mercadoria que não poderia, a pena é maior, reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? Pegaram essa diferença? Pois bem, agora decore o que eu vou dizer. Segundo o STF, o crime de contrabando não admite arguição da insignificância.
Isso é prego batido e ponta virada no STF. Se você pegar uma questão falando, é porque é possível insignificância no crime de contrabando. Falso. Eu não quero mais nem ler o que é que o enunciado tem para dizer. Eu já estou lhe dizendo que a questão está falsa. É pegadinha. É casca de banana. É fuleiragem da banca. A banca quer frescar com você. A questão está errada. O contrabando não admite a arguição do princípio da insignificância. Olha, quem avisa, amigo é. Pelas 10 chega de Mané Valentim. Depois não vai estar. Ah, PLGG. Mas é porque não tem mais não. Meus ALGGs. Vou falar mais perto de você. Você que está em casa uma hora dessa. De novo. Look at my eyes. Fecha aqui comigo a corrente positiva da aprovação. Nessa ou nessa? Nessa, vou ficar na 2. Agora a Patrícia saiu e botou Vivi para gravar comigo. Seja bem-vinda, Vivi. Oxe, agora eu estou chique, tá? Patrícia numa câmera, Vivi na outra. Então vou usar aqui com essa primeiro. Olha a mesa de corte e agora puxei para essa. Gostaria de dizer que se o corte não for bem feito, por gentileza, jeffersoncruz@renatosaraiva.com.br é o nosso chefe. O nome da operadora de mesa é Viviane. Mas como eu tenho certeza que Vivi é fera, eu vou fazer o corte de câmera. Ô, mulher desenrolada. Você que está em casa nesse momento, fecha aqui, segure no monitor. Feche comigo a corrente da aprovação e a corrente positiva. E dê um jeito de decorar. Nem que você tenha que bater sua cabeça no monitor. Bata devagar para não quebrar. Mas dê seu jeito. Se você pegar uma questão na sua prova, escrevendo assim, dizendo assim, é possível a arguição do princípio da insignificância no crime de contrabando. Se lembre de Giovanni zoadando no seu pé do ouvido e na hora diga não. Quer frescar, fresque, mas não fique frescando não. O PLGG disse que não podia e não pode. Não pode ter insignificância em crime de contrabando. Por quê? Porque é isso que o STF disse. Decorou meu ALGG? Decorou meu monstrinho do biscoito? Não pode ter insignificância no crime de contrabando. Agora, no crime de descaminho pode. Como é, macho velho? No crime de descaminho pode. Não pode insignificância no contrabando. Novo de loja, primeira de luz, só o babalu. Agora pode insignificância sim ser arguída no crime de descaminho. Contrabando não admite insignificância. Beleza, isso vocês já decoraram. Mas descaminho, ó, só o filé. Só o milho da pipoca. É possível sim insignificância no descaminho. E aí é que vem a grande divergência que hoje existe entre STJ e STF. A divergência, claro, não é sobre contrabando. Em relação ao contrabando, tanto o STJ quanto o STF são uníssonos. Não dá insignificância em contrabando. Morreu Maria Preá. Isso é prego batido e ponta virada. A divergência é, ambas as cortes admitem insignificância em descaminho. A questão é o valor. E aí eu preciso datar esta aula. Por quê? Todas as vezes que nós estamos falando em jurisprudência, jurisprudência é um troço que pode mudar muito rapidamente. Então eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula. Pode ser que no momento que você estiver assistindo essa aula, o entendimento já tenha sido alterado. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. Eu tenho a obrigação de saber o que vale hoje. Pois bem, hoje, que dia é hoje, Vivi? 21, certeza? Hoje, 21 de julho, segunda-feira, 21 de julho de 2014. Deve ser na base de umas 10h30 da manhã, mais ou menos, que eu estou gravando essa aula. 10h15, pronto. 10h15, segunda-feira, 21 de julho de 2014. Hoje, o que existe de divergência no STJ e no STF é quanto o valor para a arguição da insignificância no crime de descaminho. Quanto é, ou a partir de quanto é que eu tenho ou não insignificância no crime de descaminho? Eu gostaria de trazer para vocês, e gostaria que vocês observassem com muito cuidado, os dois julgados mais recentes que nós temos, seja no STJ, seja no STF, sobre insignificância no descaminho. Vocês se ligaram que eu estou gravando a aula, hoje é 21/7. Não se ligaram? Agora observe a data dos julgados. Deixa em tela, Vivi. STJ é um recurso especial
do dia 1/7/2014. Esse julgado tem 20 dias. Há 20 dias atrás, através do RESP número 1425012 Paraná, RESP 1425012 Paraná, que foi relatado pelo senhor ministro Rogério Schetti Cruz, lá na 6ª turma, o STJ disse o seguinte: ementa, recurso especial, descaminho, princípio da insignificância, valor do tributo iludido, parâmetro, R$10.000. Inaplicabilidade da portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. O STJ, a última vez que se manifestou, a última vez antes de eu gravar essa aula. Sei lá se tu está assistindo essa aula no final de agosto, no começo de setembro, eu não tenho como saber. Mas antes da data da gravação dessa aula, a última vez que o STJ se manifestou sobre insignificância, o STJ diz que para você ter insignificância no crime de descaminho, isso aqui só vale para descaminho. Para você ter insignificância no crime de descaminho, o tributo iludido é de até R$10.000. Foi até um caso, existe até um caso de uma mulher que viajou para os Estados Unidos e ela lá resolveu fazer uma tuia de compra de muita, mas muita coisa eletrônica mesmo. E quando ela voltou para o Brasil, foram fazer as contas de quanto é que ela deveria pagar de imposto. Ela tinha sonegado imposto. E aí, resumindo a história, o imposto que ela sonegou dava quase R$16.000. E ela alegou insignificância. E foi para o STJ disse, olha, insignificância no descaminho só pode ser discutida se o valor do tributo sonegado, não é o valor da mercadoria, é o valor do tributo que foi sonegado, foi de até 10 mil. Se passar de R$10.000, esqueça, não tem insignificância no descaminho. É isso que diz o STJ. Agora vamos ver o julgado mais recente do STF sobre o tema. No dia 12/6/2014, há 60 e poucos dias atrás, lá no STF, na 2ª turma, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, olha a data, 12/6/2014, senhor ministro Ricardo Lewandowski, 2ª turma, relatando o habeas corpus números 12.22.13 Paraná, habeas corpus 12.22.13 Paraná, e você reparar, dá muito julgado do Paraná, dá muito julgado de área fronteiriça. O Paraná está muito próximo ali à fronteira sul do Brasil, tem uma proximidade muito grande com outros países, então é muito característico o crime de descaminho naquela região, como você também vai encontrar em outras áreas fronteiriças do Brasil. É até mais fácil você ter julgado de descaminho de áreas de fronteira do que, por exemplo, do Distrito Federal. Óbvio. Então, lá na 2ª turma, o senhor Ricardo Lewandowski, no Supremo agora, o primeiro foi do STJ, o segundo é do Supremo, disse: nos termos da jurisprudência desse tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado foi inferior ao estabelecido pela Lei 10.522, atualizado pelas portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Traduzindo isso, a Lei 10.522, que é uma lei de natureza administrativa, é lá da parte do professor Matheus Carvalho, a Lei 10.522 diz que a União não ajuizará ações de cobrança de valores consolidados inferiores a R$10.000. Eu não sei se isso cai em direito administrativo para a prova da primeira fase, e aí é uma questão, se cair o professor Matheus com certeza fala para vocês, mas para a aplicação no crime de descaminho, a Lei 10.522 diz assim: a União não vai atrás, não ajuiza ações fiscais de cobrança se o valor consolidado não chegar a R$10.000. O problema é que em 2012, através da portaria 75 e da portaria 130, o Ministério da Fazenda elevou esse valor para R$20.000. O Ministério da Fazenda hoje não ajuiza através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele não entra com ações de cobrança de valores consolidados inferiores a 20 mil. E a lógica da insignificância no descaminho é, segundo o STF, se o Estado, a União, não vai atrás de cobrar valores abaixo de R$20.000, é porque a União considera insignificante esse valor. Então, para o STF, traduzindo isso aqui em bom português, para o STF, a insignificância no delito de descaminho será arguída até R$20.000.
Se o valor do tributo sonegado for até R$20 mil, o STF diz que isso é insignificante em sede de descaminho. O STJ fala em até R$10 mil. E aí você vai ter uma bronca e vai me perguntar, Giovanni, o STJ fala 10 mil, o STF 20. O que é que eu devo adotar para a prova? Me ajude, macho velho? Ajudo. Mas antes, clique aí, por favor, na quarta parte da aula de hoje.